Isso traz, sabe, um avanço maravilhoso para o conhecimento humano. Porque se eu me interesso por robótica, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma palestra ontem à noite sobre inteligência artificial, né? Foram 4 horas de aula, né? No meio do caminho não está entendendo mais nada, porque é computação e entra muitos termos que não é do meu convívio, mas eu sou muito curioso, eu estava ali tentando captar alguma coisa, e alguma coisa sempre fica. Você pensa que não, mas quando você, sabe, se instrui, quando você passa a ouvir várias coisas, alguma coisa fica. E a Bíblia fala sobre isso dizendo: escute de tudo e retenha o que é bom. Amém? Aquilo que serve para a sua vida. Então, hoje é possível você ter acesso. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas quando nós estamos falando em relação especificamente à vida cristã, à vida com Deus, precisamos levar em consideração alguns pontos. Um deles, a graça de Deus. Repete comigo: a graça de Deus. Mais uma vez, a graça de Deus, ela é multiforme. Isso quer dizer, ela tem várias formas. A graça de Deus não se manifesta de uma forma única, ela é multi. Então, estamos aqui na Assembleia Mundial Evangélica, no bairro de Nova Natal, em Natal, Rio Grande do Norte. A graça de Deus está aqui. Amém? Mas ali bem próximo, nós temos a Igreja Internacional da Graça de Deus. E a graça de Deus está lá. Um pouquinho mais à frente nós temos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Rio Grande do Norte. E com certeza a graça de Deus está lá. Um pouco mais à frente nós temos a Universal, um pouquinho mais para lá temos a Mundial. E se eu for citar todos os nomes aqui, misericórdia, acaba o culto e eu não termino. Mas a graça de Deus está lá. Mas a operação dela é única e própria para aquele lugar, para aquele povo, para aquele ministério. É assim que funciona. Entende, irmãos? Por essa razão eu não preciso querer que a operação de Deus aqui no nosso ministério seja praticado de forma igual, ipsiliteris, literalmente, lá na outra igreja. Não. Mesmo tendo uma forma de culto, liturgia de culto, de forma diferente, mesmo que eles tenham usos e costumes diferentes, mas Deus está lá. Está claro isso? Isso ficou claro para você? Graça de Deus é o quê? Multiforme. Eu preciso fazer com que eles pratiquem igual a gente? Não. Eles praticando do jeito que praticam lá, por exemplo, as igrejas onde as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem usar calça, existem algumas, eles precisam mudar o hábito? Precisam? Não. Eles podem continuar com os usos e costumes dele, e Deus continua operando lá. E continua operando aqui. Porque a graça de Deus é multiforme. Contudo, irmãos, como nós, ministros, estamos tendo acesso a apregoar o Evangelho nas redes, faremos isso de acordo com o chamado do nosso próprio ministério. Amém? Se eu prego da maneira que prego, se ensino da maneira que ensino, e porventura um irmão de uma igreja onde os usos e costumes são mais rígidos, me ouve pregar, e se eu digo assim, por exemplo, eu tenho muito cuidado para não dizer esse tipo de coisa, exatamente por ter essa consciência, mas pode escapulir. Numa mensagem aqui, eu esquecer que essa mensagem será ouvida por pessoas de outras igrejas, e eu posso findar dizendo: irmãos, olha, não tem problema não, a irmã vestiu uma calça. E o irmãozinho lá ouvir, ou a irmãzinha ouvir, e chegar na igreja dela e dizer:
Ô pastor, o pastor Ricardo Ney Barbosa Sabino, lá da Assembleia Mundial Evangélica, pregou e disse que não precisa usar calça. Aliás, que não precisa usar saia, vestido. Eu posso usar calça. Eu disse isso, irmão? Eu não disse isso. Eu falei que aqui, para nós, segundo o nosso chamado, segundo o nosso ministério, não precisa. É uma escolha sua. Que tipo de vestimenta vai usar, contanto que não seja sensual. Mas a pessoa lá pode ouvir e interpretar diferente. Isso pode acontecer. Tá claro? E na verdade isso acontece muito. E o que eu estou vendo? Que tipo de movimento eu estou vendo? Pessoas ouvindo de várias fontes diferentes. E depois chega na igreja e quer implantar aquilo que ouviu de outro lugar onde congrega. E esse é um grande perigo. Porque você precisa entender que lá é um chamado, aqui é outro. E Deus é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. Pastor, mas por que o Espírito Santo faz isso? Quando você chegar no céu, você questiona ele. Mas aqui eu só posso te dizer que é sabedoria de Deus. Porque se toda a igreja, todas, fossem iguais, muita gente não se convertia. Irmãos, tem gente no interior que só vai aceitar Jesus se for na Assembleia de Deus ou na Deus é Amor. Porque na cabeça da pessoa, na visão dela, crente de verdade, é daquele jeito ali. Esses outros falam assim, não, esses outros não são crentes não. E ninguém bota na cabeça da pessoa contrária, irmãos. E nem precisa. Porque é o chamado dela, entende? É como ela crê, é como ela acredita. E Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que permitiu que a sua graça fosse multi para alcançar todo mundo. Eu falei de qualquer jeito? Eu falei todo mundo. Amém, queridos? Ao contrário, se só existe, dê uma olhadinha para os seus irmãos aí, principalmente as mulheres. Se só existisse igreja onde fosse proibido cortar o cabelo, pintar o cabelo, tirar a sobrancelha, depilar-se, não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que tem muitas irmãs que falam assim, né? Dá para mim não. Imagina aquelas famílias, irmãos, já é do DNA deles, pessoal peludo mesmo. Aí a irmã nunca passou nem um giletinho. No dia do casamento, eu fico imaginando, irmão, dia do casamento, noite de núpcias. Imagina aquela casa com um camarada de pouco pelo. O cara vai olhar assim e vai dizer, vixe. Estou falando nas pernas, na cabeça. As pernas, os braços peludos. A mulher vai olhar assim e vai dizer, meu Deus do céu, mulher peluda essa. Cheia de pelo. Entende? Ai, você não sabia que tem igreja que é proibido? É. Mas tem gente que foi chamado para esse tipo específico de ministério. Olha para mim. Você está me compreendendo? As irmãs, fala a verdade. Quem não se adaptaria? Pastor, não me adaptaria. Não me adaptaria. Não daria para mim. Pois é. Por isso que você veio para cá. Amém? Você está me entendendo? Isso parece algo simples, irmãos, mas é tremendamente importante. Aqui está dizendo claramente, se lembre dos vossos pastores, que ensinaram para você a palavra de Deus. Tem gente que só lembra dos outros. Como é que você sabe, pastor? Redes sociais.